Olá pessoal, bom dia. Desejo a todos um ótimo dia nesta manhã. A paz do Senhor Jesus. Estava aqui meditando no Salmo 104. Louvado seja Deus. Onde o salmista vai falar: a glória de Deus é manifestada na criação e na conservação de todas as coisas. É o tema desse salmo. E o salmista vai dizer: bendiz a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Aqui é o primeiro versículo. São 35 versículos. Vamos no 24. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Vamos lá para o 27. Todos esperam de ti que eles dês o seu sustento em tempo oportuno. Louvado seja Deus. Eu estava aqui, vamos lá ler o versículo 31. A glória do Senhor seja para sempre, alegre-se o Senhor em suas obras. Louvado seja Deus. 32. Olhando ele para a terra, ela treme, tocando nos montes logo fumegam. 2 versículos importantes. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Glória a Deus. E então eu estava aqui meditando nesse salmo, que eu estou querendo trazer nesta manhã para as nossas vidas. O salmista vai dizer, aqui como podemos ver, vai falar das obras do Senhor, né? O salmista vai declarar as obras do Senhor, né? A manifestação, podemos ver a manifestação do poder de Deus nas suas obras, né? Naquilo que o Senhor criou, no mar, nos peixes que ele colocou no mar. Podemos ver a manifestação do poder de Deus nos milagres que ele já tem operado desde a antiguidade. Podemos ver a manifestação do poder de Deus olhando para nós mesmos, né? O sopro de vida, o fôlego de vida que ele nos dá todos os dias. E, enfim, o salmista vai declarar, né, sobre a magnificência desse Deus e que ele está vestido de glória e de majestade. Louvado seja Deus. E nós sabemos que é o Senhor, né? O Deus Todo-Poderoso, quem faz todas as coisas, né? Nada acontece sem a sua permissão. Esse Deus, ele é poderoso, ele é grande. E vemos aqui o salmista. Ele diz: todos esperam de ti que eles dêem o seu sustento em tempo oportuno, né? O versículo 27. Louvado seja Deus. Todo aquele que espera em Deus sabe que é Ele quem nos sustenta, é Ele quem providencia o nosso alimento, é Ele quem nos dá força para permanecermos firmes. É o Senhor quem fez todas as coisas. Louvado seja Deus. A Ele a honra e a glória, porque Deus, ele é bom, grandes coisas Ele já tem feito, e o Salmo vai declarar isso. Quem tiver Bíblia pode ler aí na sua casa, né? Salmo 104. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero falar aqui do versículo 33 e o 34. Medite nesse versículo. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. E eu estava aqui meditando. Louvado seja Deus. Tantas coisas, né, meus irmãos, que nos impedem de nos alegrarmos, permanecermos feliz diante desse Deus. Mas mesmo assim, louvado seja Deus. Mesmo sabendo, né, que não é fácil permanecermos alegres, porque aqui vemos o salmista falar que enquanto ele viver, ele vai louvar a Deus, louvado seja Deus, e vai meditar, que a sua meditação a seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Eu estava meditando. Tantas coisas vêm para nos desanimar, para nos entristecer, mas como salmista eu aprendo, né, a olhar para esse Deus, a permanecer meditando na sua lei. Louvado seja Deus, porque para você abrir sua boca e declarar que enquanto você viver você vai louvar a Deus, nós sabemos que não é fácil, porque para poder você permanecer alegre na presença de Deus e declarar como o salmista declarou, que enquanto vivesse ele ia meditar suavemente na sua lei, ia permanecer louvando, a gente sabe muito bem que a nossa vida não é um mar de rosa. Muitas coisas no caminho acontecem que vêm fazer com que a gente desista
dessa caminhada, louvado seja Deus. Palavras, calúnias, perseguições, né? Tantas coisas vêm para tentar nos desanimar, mas como salmista eu aprendo nesta manhã a permanecer, louvado seja Deus, fiel, louvando a esse Deus, declarando a sua grandeza, testemunhando os seus feitos, porque em tudo aquilo que Deus faz, nós podemos ver a manifestação do seu poder e da sua misericórdia. Louvado seja Deus. E é Ele quem nos dá o sustento. Você vai ver aqui, lá no 14, ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer nesta manhã, glória seja dada ao nome do Senhor, que apesar, meus irmãos, das nossas lutas, aflições que passamos, porque se Jesus passou, quem somos nós para não passar? Eu aprendo com o salmista a meditar, a olhar para a lei desse Deus, para a grandeza desse Deus, a olhar para Ele, que o salmista vai declarar: a minha meditação a seu respeito será suave. Meus irmãos, será que é fácil você abrir a boca e dizer que vai permanecer louvando a Deus e se alegrando na sua presença quando as coisas não estiverem do jeito que você gostaria que tivesse? Será que você vai permanecer louvando a esse Deus enquanto você existir, quando você sabe que estão tentando lhe matar espiritualmente, ou talvez até fisicamente? Eu não sei. Só sei que muitas vezes o diabo se levanta contra as nossas vidas, porque ele quer nos parar de todas as formas. E quando ele não tem mais o que falar, ele inventa, né? Mas será que nós vamos permanecer firme, declarando que vamos permanecer louvando a Deus quando essas coisas estiverem acontecendo? E o que é que eu aprendo? Que independente, meus irmãos, do que esteja acontecendo na minha vida ou na tua vida, para você que já é um servo de Deus ou para você que ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, esta palavra é para aqueles que já têm um conhecimento de quem é Deus e de quem é na presença de Deus. E para aqueles que ainda não aceitou Jesus, esta palavra aqui, ela é para você também, porque você pode ver a manifestação desse Deus. É só você olhar, né? Você é uma manifestação do poder de Deus, porque foi Ele quem te fez. Louvado seja Deus. E você só está respirando aí nesse momento, porque é Ele quem dá o fôlego de vida. Mas eu quero te dizer, será que é fácil você declarar e permanecer meditando na lei do Senhor quando essas coisas estiverem acontecendo? Não é fácil, mas o que é que eu aprendo? Que independente do que esteja acontecendo, seja bom ou ruim, Deus, Ele é digno, Ele permanece o mesmo. Ele permanece sempre com as suas mãos estendidas para mim e para você. E eu aprendo com o salmista a permanecer meditando na sua lei. Que o salmista vai dizer: eu me alegrarei no Senhor. Então, meus irmãos, para quem entende quem é Deus e sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida, eu sempre digo isso, sabe muito bem que o alvo é Cristo, né? Como o salmista vai declarar que ele vai permanecer louvando a Deus enquanto viver. Então, o segredo para você permanecer louvando a Deus enquanto você viver e meditando na sua lei é procurar buscar manter esse relacionamento com Ele. É procurar olhar para o Senhor. É procurar, não dando ouvido, né, às vozes, porque existem tantas coisas, meus irmãos, que podem fazer a gente parar no caminho. Porque para você declarar, como o salmista declarou: cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir, é necessário que você venha meditar naquilo que o Senhor já tem feito, nesse Deus grande que Ele é, esse Deus que enviou Jesus Cristo, né, como nosso Senhor e Salvador, para que Ele pudesse, louvado seja Deus, levar sobre aquela cruz os meus e os teus pecados. Então, se você olhar para esse Deus, eu creio que você vai permanecer, como o salmista aqui, firme, declarando seus feitos, testemunhando daquilo que Ele já tem feito, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu aprendo nesta manhã e deixo para você
para que você venha olhar para esse Deus. Tem tantas coisas que podem fazer a gente parar, mas quando eu entendo quem é Deus na minha vida e que Ele enviou o seu Filho Jesus para que pudesse, né, morrer naquela cruz e para que eu pudesse estar aqui falando desse feito dele, dos seus feitos, testemunhando daquilo que ele já tem feito na minha vida, isso é uma vitória, né? Porque o Senhor, Ele é quem tem me dado essa força, é Ele quem tem me sustentado. E eu me alegro nesse Deus. Então, para que você venha como salmista permanecer alegre na presença de Deus, continue olhando, porque tem tantas coisas que pode fazer com que a gente venha desanimar. Mas se você olhar para Deus e procurar contemplar as obras do Senhor, como o salmista vai falar aqui, ele está, o prazer do salmista é notório, porque ele vai dizer: bendiz a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória. Para que você venha ter esse prazer em Deus, louvado seja Deus, é necessário que você venha buscá-lo enquanto você pode achá-lo. O salmista vai dizer que enquanto ele existisse, ele ia permanecer louvando a Deus. E como eu falei, não é fácil você se alegrar quando tudo está ruim. Porque se você for deixar para louvar a Deus, testemunhar dos feitos dele apenas quando tudo estiver do jeito que você quer, não vai ser fácil. Porque a gente tem que procurar mesmo testemunhar dos feitos do Senhor. É mesmo quando tudo está dando errado mesmo. Porque a gente sabe muito bem que o Senhor, Ele é bom, né? E que não abrir e piscar de olho para Ele fazer alguma coisa em nosso favor é dentro de um segundo. Às vezes a gente quer que Deus ele venha agir na hora que a gente quer, mas não é na hora que a gente quer. É no momento que o Senhor sabe. É Ele quem sabe o momento certo de nos conceder a nossa vitória, de nos, louvado seja Deus, de atender a nossa oração. Mas Ele está sempre ali com os ouvidos atentos, né? Louvado seja Deus. E eu aprendo com o salmista aqui a permanecer olhando para esse Deus, a meditar na sua lei suavemente, porque louvado seja Deus, Deus é bom. E eu me alegro nesse Deus nesta manhã. E esse vídeo é para que você venha meditar. Louvado seja Deus, é para que você venha olhar para esse Deus, permanecer firme, olhando para Ele. Não desista, porque muitas coisas podem fazer com que a gente venha parar no meio do caminho. Mas, porque não é fácil. Deus, Ele quer ver você louvando e adorando a Ele. Realmente é nessas horas mesmo, quando você está levando pedrada, quando você está sendo caluniado, perseguido. Ele quer ver a sua perseverança. Mas no final Ele sabe que a vitória é daquele que persevera até o fim. A vitória é do povo de Deus. E quando a gente, meus irmãos, está firme, né, nesse caminho, quanto mais você permanece louvando, o salmista Davi, ele vai dizer que ele vai falar para o Senhor tudo aquilo que ele estava passando, né? Perseguições, calúnias, mas ele disse que confiava em Deus e que cada vez mais ele ia permanecer louvando a Deus. E eu aprendo com o salmista Davi que independente dos levantes, eu aprendo com o salmista Davi permanecer olhando para esse Deus, confiando nele, porque quanto mais o salmista era caluniado, perseguido, quanto mais se levantavam contra ele, ele vai declarar que ele ia, aí era que ele ia permanecer louvando. E é isso que eu quero deixar para você nesta manhã. Permaneça louvando, adorando a Deus, olhando para Ele, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor. Deus, Ele é fiel, meus irmãos. E o diabo, ele quer que a gente venha mesmo desistir, paralisar. Ele usa daqueles que dão brecha a Ele para tentar nos paralisar. Como eu mesmo disse anteriormente, quando ele não tem mais o que falar, ele inventa. E esse vídeo aqui é prova de que o Senhor, Ele é fiel na minha vida. Eu não preciso
dar aprovação de ninguém para mim aqui chegar nesse vídeo e falar de Deus. Eu sei que Deus, ele é fiel na minha vida, ele é bom. E por causa dessa bondade dele na minha vida, da fidelidade dele na minha vida, eu venho aqui e declaro a ele. Deus, ele usa cada um conforme a vontade dele. Louvado seja Deus. E o fato de eu falar que ele é bom aqui nesse vídeo, de eu falar tudo isso aqui, isso não significa que eu posso também falar lá fora, seja lá onde for, que o Senhor quer que eu fale. Mas o Senhor, ele sabe o momento certo de nos usar. Seja lá onde for, seja em qualquer lugar. Mas se ele está me usando aqui para me fazer esse vídeo, louvado seja o nome dele. Se ele quiser me usar em outro local, que assim seja. Louvado seja Deus. Mas tudo que eu tenho para falar desse Deus é que ele tem até aqui me sustentado. E que como salmista aqui, eu vou permanecer louvando, adorando o Senhor, porque ele sabe até onde eu suporto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta manhã, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder ter feito esse vídeo. Peço perdão alguma coisa aí. Louvado seja Deus. Se não ficou bom as palavras, eu sei que eu não tenho, assim, como é que eu posso dizer? Às vezes eu não sei falar direito, mas eu acredito que aos poucos o Senhor vai me dando, né, as palavras para que eu possa me expressar. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, ele não quer palavras bonitas, né? Deus, ele não quer apenas palavras bonitas. Ele não quer que você venha apenas estar bonito por fora, né? Todo arrumado, engravatado. Mas ele quer que você venha, né? Meditar na sua lei. Procurar olhar para esse Deus. Meditar suavemente nele. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente é perseguido, a gente é caluniado, né? Aparece tanta coisa na nossa caminhada e isso é uma forma do inimigo querer nos calar, querer nos impedir da gente falar desse Deus. E se a gente deixar que essas coisas venham subir para o nosso coração, a gente não vai conseguir avançar, né? E o Senhor, ele nos conhece, ele não quer apenas beleza por fora. Ele quer que a gente venha, né, se fortalecer nele, olhar para ele, procurar se alimentar da sua palavra, buscar colocar em prática, né? Tem tantas coisas que o inimigo usa, meus irmãos. Ele usa a nossa família, ele usa os de fora, mas tu sabe o que é que causa mais tristeza no nosso coração? Não é nem tanto os de fora. Porque os de fora não conhecem quem é você dentro de casa, como você está por dentro, né? A gente sabe muito bem que Satanás, ele vai estar sempre levantando pessoas lá fora para querer nos desanimar, nos entristecer. Só que o impacto não vai ser muito maior quanto o impacto de quando é alguém de dentro de casa, né? Às vezes o inimigo, ele se levanta dentro da nossa casa, usando os nossos, né, familiares para tentar nos entristecer. Mas mesmo assim, isso não é motivo para me deixar de falar de Deus. Eu vou deixar de falar do meu Senhor, porque as pessoas reparam a cor do meu cabelo. Ai, crente não pinta cabelo. Ai, crente não pode pintar uma unha. Meus irmãos, é perca de tempo alguém vir reparar na cor do meu cabelo e achar que as discussões, algumas discussões banais que acontecem dentro da minha casa, é besteira alguém achar que isso vai me impedir de eu falar do Senhor. Entendeu? Isso não vai me impedir. Podem falar o que quiserem, pode dizer que eu pinto o cabelo, podem falar que eu sou antipática, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas nada disso vai me impedir, meus irmãos, porque é a minha realidade. Os fofoqueiros, eles não vão poder mudar a minha realidade. Eles podem querer denegrir a minha imagem. Deus, ele gosta de dar corda, né? Deus, ele gosta de dar corda para os caluniadores, os fofoqueiros. Deus, ele dá corda, mas tomem cuidado. Deus dá corda, mas ele mesmo vai lá e puxa. E quando ele puxa, meus irmãos, ai do caluniador e ai do fofoqueiro, né? Porque
Nós que esperamos em Deus, que vivemos a providência de Deus, que não vivemos por vista e sim por fé, nós sabemos que Deus, ele é justo. E quando nós entendemos a justiça de Deus e o que ele espera que nós façamos, o nosso foco tem que ser todos os dias procurar melhorar cada vez mais. Se há alguma coisa em você, alguma falha em você, alguma coisa que não está, às vezes, diante dos olhos humanos, pode não estar de acordo com a vontade dele, mas que aos olhos de Deus ele está trabalhando, ele está operando, ele está tratando, ele está agindo, pode até os olhos humanos, diante dos olhos humanos, você